Na próxima tela, Muriel, a gente vai ver agora quais são os crimes que são investigados dentro desse esquema da ABIN paralela. Eu fiz um levantamento baseado naquilo que a gente já teve divulgado de documentos públicos nas outras fases da First Mile e pegando para poder apontar aqui para quem acompanha a gente quais são alguns dos principais crimes que estão no foco dessa investigação da Polícia Federal. A gente está falando de associação criminosa, há em alguns lugares a organização criminosa, são características semelhantes, a pena vai até 3 anos, muito embora esse crime ele raramente venha sozinho, porque quando você tem associação criminosa é associação para cometer algum outro crime, né? Exato. Então é um crime que costuma ser associado com outro. Interceptação, aí pena de até 3 anos, né? Interceptação ilegal de dispositivo eletrônico é um crime que tem pena de até 4 anos, é quando você tem a invasão de um dispositivo que é importante, ou, enfim, que é usado por alguém de uma forma com privacidade e que acaba sendo invadido por alguém, né? Uma pena relativamente baixa comparada com outros crimes. Sim. A invasão de dispositivos, a mesma coisa, então são crimes muito semelhantes, só que nesse caso aqui de até 1 ano, né? E aí você tem uma diferenciação entre interceptação e invasão de dispositivo. A interceptação ilegal tem a ver, por exemplo, com conversas telefônicas, escutas telefônicas. A partir daquele aparelho First Mile que foi... Exatamente. Que foi comprado para esse fim, no fim Era uma das estratégias, né? Esse software usado para isso. E a invasão de dispositivo pode, por exemplo, abranger computadores também, tablets, enfim, que não necessariamente fazem ligações e também são invadidos. Esse aqui é o cerne do que aconteceu, segundo a Polícia Federal, nessa ABIN paralela. Lavagem de dinheiro, que tem uma pena de até 10 anos, é um dos crimes graves que estão ali apontados pelos investigados, né? Teriam tido essa estratégia para poder, inclusive, ocultar o dinheiro que era circulado para poder remunerar as pessoas que participavam desse esquema ilegal. E corrupção passiva, que é dos crimes talvez um dos mais graves, é uma pena de até 12 anos, e que em alguns lugares aparece como concussão também. Há uma diferença entre corrupção passiva e concussão, porque quando você tem a corrupção passiva, quando você fala do polo passivo, sempre é o servidor público. Quando você fala corrupção ativa, sempre é a pessoa de uma entidade, de uma empresa privada, né? Então, na corrupção passiva, você tem o pedido de uma vantagem ilegal, o pedido de um pagamento para realizar alguma coisa. Na concussão, você tem a exigência. Então, tem uma diferença sutil entre um crime e outro, mas os dois aparecem nessa investigação. Aqui, para dar um panorama, Muriel, de o que a polícia está entendendo que deve ser o resultado desse inquérito contra essas pessoas e os crimes pelos quais o Ministério Público deve denunciar essas pessoas que supostamente participaram desse esquema da ABIN paralela. Muita coisa para entender, aos poucos a gente vai cada vez mais, a cada nova fase, inclusive dessa ABIN paralela, a gente começa a juntar o quebra-cabeça do que a PF está investigando. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações e por essa apuração que você traz para a gente. Agora vamos lá, vamos tratar do nosso tema principal de hoje. E eu falei para vocês, eu vou provar que não existem fatos novos. Tem nada de novo, é só cortina de fumaça. E quem me deu os argumentos foi ninguém mais, ninguém menos que o Gonê, o Procurador-Geral da República indicado pela turma que conduz as investigações. Vejam aí. PGR se declarou contrário às prisões pedidas pela PF e determinadas por Moraes. Por quê? Ausência de fatos novos ou contemporâneos. Ou seja, não aconteceu nada de novo para justificar esses pedidos de prisão. Ah, mas o relatório está saindo agora. Gente, o relatório não tem nada a ver com isso. A prisão preventiva funcionaria para quê? Para impedir que a pessoa fugisse, para impedir que ela continuasse praticando o crime, se fosse o caso. São situações bem específicas. E se essa turma da PF sabia que essas pessoas estavam fazendo isso, então eles deveriam ter sido presos lá atrás, não agora. Porque nada mudou. Quer dizer que agora a PF acha que eles vão fugir? Quer dizer que agora a PF acha que eles estão cometendo crime X ou Y? Não. Então, é cortina de fumaça. Vamos pegar aqui um caso que não tem nenhuma novidade, vamos decretar prisões preventivas sem que nada de novo tenha acontecido. Por quê?
porque o governo faz uma cagada atrás da outra. A gente precisa jogar os holofotes para cima do Jair Bolsonaro. Cortina de fumaça clássica. Foi o Gonê aí que provou isso para vocês. Não fui eu. Agora, pessoal, vamos começar a discutir o que está sendo ventilado. Tá? O que estão acusando a suposta ABIN paralela, né, que seria um grupo de agentes de inteligência da ABIN que o Bolsonaro teria pensado, né, para investigar pessoas, perseguir pessoas. É um enredo meio mítico, né? Apesar de que toda agência de inteligência do mundo faz isso. Inclusive, na lei de criação da ABIN está lá, escrito, né? A função precípua da Agência Brasileira de Inteligência é produzir informações que ajudem, auxiliem o presidente da República em seu processo decisório. É ingenuidade de qualquer pessoa achar que o FBI não faz isso, que o MI6 não faz isso, que a antiga KGB não fazia isso, o setor de inteligência da Rússia atual. Assim, todas as agências fazem isso. Tá? Então não seria necessário uma ABIN paralela. Está lá na lei de constituição da ABIN. É uma função do órgão fazer isso aí. O Bolsonaro não precisaria de uma ABIN paralela para fazer o que a ABIN realmente deve fazer. Tá? Mas, enfim, vamos ler aqui as notícias. Primeiro essa aqui, tá, pessoal? Áudio clandestino mostra Bolsonaro e Ramagem discutindo o plano para blindar Flávio Bolsonaro em rachadinha, diz PF. Tá? Vamos prestando atenção nos detalhes do que eu estou trazendo aqui, porque provavelmente quando eu for mostrar as provas finais, vocês já vão estar ligados no que eu vou mostrar. Tá? Então a alegação é a seguinte: teriam encontrado um áudio no laptop do Ramagem, aparentemente, eles não esclarecem isso, né? Com uma reunião, o áudio de uma reunião do Bolsonaro com o Ramagem, mais o Augusto Helene e algumas outras pessoas do GSI, discutindo uma maneira de blindar o Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha, né? Da qual ele já foi inocentado em sei lá quantas esferas. E aí, a alegação é de que eles estariam procurando algo de errado na comunicação, né, dos auditores da Receita Federal responsáveis pela acusação, não só contra o Flávio Bolsonaro, mas também contra vários outros deputados estaduais da época, né? Flávio que era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, mas o único aparentemente pseudo-culpado sempre foi o Flávio Bolsonaro, né? E aí, pessoal, uma agência de inteligência normalmente até faria isso. Por quê? Será que esses agentes da Receita Federal estão agindo a mando de alguém? Será que existe alguém por trás dessa perseguição? Assim, a gente até desconfia. Tá? A gente desconfia disso. Mas vamos supor que isso seja de fato verdade. Que eles fizeram isso. O Ramagem, uma escuta clandestina, o Ramagem gravou o Bolsonaro sem saber. Já estão acusando o Ramagem de estar traindo o Jair Bolsonaro. Essa é uma acusação grave. Outra possibilidade, né? Outra possibilidade. Uma terceira pessoa teria feito a gravação. E aí, pessoal, se for o caso, é ilegal. É uma prova ilegal. Se uma das pessoas, se alguém, veja só, se estou eu e você aí que está assistindo esse vídeo, tendo um encontro, uma reunião, e eu planto um microfone para fazer uma gravação ambiente. Eu sou um dos interlocutores. Tá? Essa prova é legal. Agora, se eu planto uma escuta para captar uma conversa entre você que está aí assistindo e seu pai, sua mãe, filho, filha, esposa, marido, não pode, a não ser que exista autorização judicial para tanto. Então, eles estão dizendo que das duas uma, ou o Ramagem plantou isso sem o conhecimento do Bolsonaro, ou então que uma terceira pessoa que não participou da reunião plantou essa escuta. Seria uma prova ilegal. Tá? Foi o que disse a PF. Para mim, não faz o menor sentido, a não ser que seja esse caso. Aí sim faria sentido, esse último caso, tá? Segunda notícia. Investigados discutiram tiro na cabeça de Moraes, diz PF. Então, de acordo com a Polícia Federal, investigados que foram presos hoje, tá?
se não me engano foram 4 pessoas, um estaria foragido, não teria encontrado esse quinto elemento, teriam discutido internamente dar um tiro na cabeça do Alexandre de Moraes. Aí a gente começa a analisar as possibilidades aqui, tá? Uma brincadeira entre amigos, né? A gente já viu inúmeras pessoas na internet, nas redes sociais, dizendo, pô, bem que o Bolsonaro poderia ter morrido daquela facada, né? Bem que alguém poderia acertar um tiro no Bolsonaro, bem que o avião poderia cair. Então, eu não duvido que naquela brincadeira de amigos, um tenha falado pro outro, pô, bem que um sniper podia dar um teco na cabeça dele, né? Uma brincadeira, tá? Tem como a gente saber? Não, porque a gente não vê, a gente não viu a gravação do Ramagem e a gente não vê essa suposta conversa entre essas duas pessoas, tá? Mas a PF disse que existia uma discussão entre os dois para dar um tiro na cabeça do Moraes, tá? E a terceira notícia, até o momento, né, que eu vou trazer para vocês, a BIM Paralela queria caçar podres de Lira e Kim Kataguiri, diz PF. Então, para ganhar capital, né, poder de barganha com Arthur Lira, com o Kim Kataguiri, com outras pessoas, a João Dória também teria sido espionado, essa BIM Paralela teria espionado, né, esses indivíduos aí. O Kim Kataguiri, claro, já pulou em cima, né, tirando proveito e dizendo, isso é um absurdo, Bolsonaro aparelhou a BIM e tal, isso é inaceitável. A imprensa diz que o Arthur Lira ficou surpreso por ter sido espionado, de acordo com a Polícia Federal, né. Esses dois nomes aqui não são coincidência, porque o Arthur Lira é tido como um calo no sapato, uma pedra no sapato do desgoverno. Outro dia ele teve uma reunião com o Jair Bolsonaro. O sucessor do Arthur Lira teria sido acordado entre os dois, tá? O próximo presidente da Câmara dos Deputados. Então colocar o Arthur Lira nesse bolo seria uma maneira de desvincular os dois, desligar Bolsonaro de Arthur Lira e enfraquecer os dois ao mesmo tempo. E o Kim Kataguiri é o isentão, né? A direita sensata. É um cara que segue criticando o PT e tinha deixado um pouquinho de lado as críticas ao Jair Bolsonaro. Então faz muito sentido o Metrópolis destacar os nomes dos dois, tá? Agora, pessoal, como eu falei aqui, se vocês prestarem atenção nessas últimas 3 notícias, vocês já sabem o que eu vou mostrar para vocês. Como funciona a estratégia da imprensa, das pessoas que comandam essas operações e também dos políticos, dos influenciadores de esquerda como um todo, tá? Eu vou ler aí para vocês cerca de uma dúzia de matérias, tá? Uma dúzia de matérias. E todas elas têm uma coisa em comum. Investigados marcavam Carlos Bolsonaro em fake news contra adversários, diz PF. Áudio clandestino de reunião mostra Bolsonaro e Ramagem discutindo plano para blindar Flávio em rachadinha, diz PF. Bolsonaro sabia de espionagem de auditores para proteger Flávio no caso das rachadinhas, diz PF. Moraes, Lira, Dória e outros políticos foram alvos da BIM Paralela, diz PF. Policiais atuavam para atender demandas não republicanas de Ramagem, diz PF. Bolsonaro sabia do esquema de venda e recompra de joias, diz PF. Governo Bolsonaro acionou 15 servidores em operação desesperada por joias, diz PF. Bolsonaro mentiu sobre ter guardado joias em fazenda de Nelson Piquet no Brasil, diz PF. Clã Bolsonaro fez operação clandestina para devolver joias, diz PF. Bolsonaro ganhou dinheiro vivo de esquema para desviar quase 7 milhões em joias, diz PF. A associação criminosa tentou desviar 6 milhões e 800 mil reais do valor de joias para patrimônio de Bolsonaro, diz PF. Nossa, gente, parece o caso do aeroporto de Roma, né? A ausência de áudio impediu confrontar versões sobre o aeroporto de Roma, diz PF. E por fim, imagens parecem confirmar agressão a filho de Moraes, em Roma, diz PF.
Com certeza vocês perceberam, né, pessoal, do que eu estou falando. Tem muita gente que diz, eu não concordo com isso, isentões, né? Não concordo com isso, mas eu também não concordava com a Lava Jato. Diferença básica. Toda vez que Sérgio Moro e Dallagnol, através da Operação Lava Jato, divulgavam alguma informação, as provas vinham junto. Corrupção na Petrobras, fulano de tal foi preso. Estão aqui as provas. Aqui estão os documentos comprovando o que eles fizeram. Triplex, está aqui. As provas estão aqui. Sítio de Atibaia, aqui estão as provas. Mais de 1000 provas. Documentos, fotos, evidências, e-mails. Neste caso aqui, e tem sido assim ao longo dos últimos anos, não existem provas. Aeroporto de Roma, até hoje a gente não viu os vídeos. Por que, se eles estão em posse da Polícia Federal? A gente tem que acreditar que parece que o vídeo comprova a alegação do Alexandre de Moraes. Por quê? Vírgula, diz PF. Onde está o áudio do Alexandre Ramagem? Ninguém sabe, ninguém viu. Existe um áudio do Alexandre Ramagem que mostra uma armação para proteger o Flávio. Cadê o áudio? Envolvidos na BIM paralela, discutiram um tiro na cabeça de Moraes. Cadê o print? Cadê a conversa? Bolsonaro tentou lavar aí 7 milhões de reais com as joias. Cadê as provas? A PF alega. Os relatórios da PF, as partes que são divulgadas, consistem em alegações. As provas, supostas provas usadas para construir aquelas narrativas, não estão em anexo. Então hoje, tudo que a gente tem é um vírgula, diz PF. Tudo que a gente está vendo é vírgula, diz PF. Vocês compreenderam a situação? Pois é, transformaram uma instituição outrora exemplar, admirada por um país inteiro, nisso aí. É só uma célula, são poucas pessoas. É o Fábio Schor e outro. E cadê o resto da instituição? Estão mais preocupados com soldo, com dinheirinho, que pinga direitinho todo mês. Não vamos arriscar isso aqui. Não vamos arriscar isso aqui. Eles estão vendo a instituição ser destruída e não fazem nada.